Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do pré-curso do curso intensivo de metas. Meu nome é Matheus Moreira, eu sou médico, fui aluno da primeira turma e agora estou sendo aqui embaixador, estou ajudando aqui na colaboração desse pré-curso e hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégia PICOT, ou estratégia PICO, ou estratégia PECO. Você pode encontrar ele de algumas formas diferentes. De forma resumida, é um mnemônico que nós utilizamos para sistematizar a leitura e também a elaboração de uma pergunta clínica, que é o que guia alguns tipos de estudos terapêuticos, principalmente revisões sistemáticas e também meta-análises. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a sistematização e eu queria começar falando com vocês hoje sobre por que é importante sistematizar. E nada melhor do que um exemplo que seja bem encontrado aqui no nosso dia a dia. Acredito que essa situação, para quem já está aqui mais avançado no curso ou para quem já está formado, ela automaticamente invoca uma lembrança para nós. E aqui, de forma geral, o que a gente pensa quando a gente encontra um paciente acidentado, um paciente politraumatizado, acho que de forma quase medular, o que vem na cabeça de quase todo mundo, é o famoso ABCDE do ATLS. E aqui, por que, mais do que falar sobre o ABCDE em si, eu gostaria que vocês se questionassem por que a gente sistematiza a abordagem de um paciente politraumatizado. De uma forma geral, uma resposta mais rápida seria: a sistematização ela traz uma melhora na velocidade da abordagem de alguma situação e, além disso, ela facilita com que a gente não perca os pontos principais daquele momento e que a gente consiga, pelo menos, ter uma abordagem inicial um pouco mais eficaz. O ABCDE, como o nosso exemplo aqui, ele não consegue abarcar 100% das nuances de um paciente politraumatizado. Quem já estudou o ATLS, quem já passou por situações assim, sabe disso. Mas ele é um bom começo, ele ajuda a gente aqui a ter uma noção do que a gente precisa fazer. E da mesma forma é a estratégia PECO, PICO ou PICOT, que a gente vai falar agora. A estratégia PICOT, ela é um mnemônico, significa que cada uma dessas letras ela tem um significado. E aqui a gente vai começar exemplificando o que significa cada uma delas. Vamos começar pelo P, que significa que população. Logo após a gente tem o I de intervenção, em que em algumas situações pode não ser trazido dessa forma, ele pode ser trazido como exposição também, a gente vai tocar nesse assunto. O C de controle, o O do inglês outcomes, que significa desfechos. O primeiro T é o tipo de pergunta, que às vezes é trazido como tipo de estudo, e o segundo T é o tempo de segmento. E agora, de fato, começando aqui o nosso mnemônico pela primeira letra, o P, que significa população. População significa quem faz parte do estudo, qual grupo está sendo estudado aqui, quais são os pacientes ou voluntários que vão ser acompanhados por esse estudo e que vão ser divididos, na maioria das vezes, em dois grupos diferentes, o grupo intervenção e o grupo controle. Vamos dar também aqui alguns exemplos sobre 3 artigos, 3 trials randomizados, que estão aqui referenciados aqui embaixo. Nós temos o DAPA-HF, o Ischemia e o SPRINT. Todos eles estão disponíveis aqui no New England. Vocês podem aqui baixá-los e dar uma lida antes, podem dar uma olhada no abstract para a gente poder seguir aqui depois nas letras que a gente vai falar. Nós vamos falar de todos eles, o que eles trouxeram como população, intervenção, controle, os outcomes, o tipo de pergunta deles e qual era o tempo de segmento. No DAPA-HF, a população era pacientes com insuficiência cardíaca NIRA 2 e 4, que tinham uma fração de ejeção menor ou igual a 40%. No isquemia, eram pacientes com isquemia moderada ou grave. No SPRINT, eram pacientes que não tinham diabetes, mas que tinham uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mm de mercúrio. Na segunda letra do nosso mnemônico, que é o I de intervenção, intervenção quer dizer o que é que foi aplicado na população, qual é o nosso produto investigacional, qual é o objeto principal da investigação, o que é que nós estamos testando que está sendo aplicado em uma parte aqui da nossa população. No DAPA-HF, a gente tinha aqui a empaglifosina. No isquemia, a gente tinha a estratégia invasiva do cateterismo e da revascularização. No SPRINT, a gente tinha um controle pressórico agressivo, uma meta sistólica menor do que 130 mm de mercúrio. E aqui já é um momento bom para a gente parar um pouco e discutir que intervenção nem sempre vai ser um medicamento. Intervenção pode ser uma técnica cirúrgica que você vai aplicar, pode ser uma meta em relação a um tratamento, como o caso aqui do SPRINT, pode ser também
a forma de abordar um paciente em relação à psicoterapia. Isso é muito variável e aqui vai depender de um estudo para outro, mas é importante que vocês já entendam que nem sempre vai ser testado apenas um medicamento. A gente pode estar testando outras formas de terapia aqui. Além disso, é importante a gente falar um pouco também que nem sempre a segunda letra do mnemônico, ou a letra I, ela vai realmente significar intervenção. Às vezes ela vai significar para a gente exposição. E basicamente a diferença entre uma exposição e uma intervenção é que você não tem como aplicar uma exposição sobre um paciente. Por exemplo, o paciente que fuma, ele é exposto ao cigarro. Ele não está sendo, você não colocou ele numa intervenção de cigarro. Tem uma pequena diferença em relação a isso. A exposição é algo que o paciente foi exposto normalmente previamente à entrada no estudo ou já iniciou e seguiu durante o tempo de estudo. Além do tabagismo também, a gente pode estar falando sobre algumas patologias, nesse caso da exposição, como uma doença, como a doença de Chagas, como também que a gente pode fazer é aplicar um teste diagnóstico como formato de intervenção também. A gente pode colocar em um braço pacientes que passaram pela intervenção na tomografia abdominal, no outro braço a gente pode colocar ultrassonografia abdominal, a gente pode também estar usando BNP em alguns casos, testando a intervenção como BNP, e no outro braço a gente pode colocar pacientes aqui que sejam expostos a outro tipo de teste. Agora, falando sobre a terceira letra do nosso mnemônico, vamos falar também sobre controle. O controle basicamente significa qual é o comparador que você está usando a intervenção. E aqui o que a gente pode estar fazendo você pode estar testando um medicamento contra outro medicamento, você pode estar testando uma intervenção contra a ausência de intervenção, e algumas vezes o que a gente pode estar fazendo é comparando a intervenção ao placebo. Uns exemplos que a gente pode dar também aqui seria o DAPA-HF, qual o grupo controle foi o placebo, o Ischemia, no qual aqui foi controlado pela estratégia conservadora do tratamento medicamentoso, no SPRINT, que foi testado aqui um controle pressórico permissivo de uma meta sistólica menor do que 150 unidades de mercúrio, a meta anterior que a gente tinha discutido, que era de 130 milímetros por mercúrio. Um ponto importante também da gente citar é que alguns estudos eles não têm dois braços. Eles basicamente são estudos de single arm. A gente vai citar um pouco mais sobre eles também no decorrer do curso, no decorrer dessas 10 semanas. É um pouco diferente, falta realmente esse comparador, mas a gente pode ter alguns entendimentos a partir desse tipo de estudo. Agora, falando sobre o O, que do inglês vem de outcomes, mas em português significa desfechos. Desfechos, de certa forma, são os parâmetros que você está avaliando. São os parâmetros que você vai comparar o grupo de intervenção contra o grupo controle. E a partir disso você vai tentar tirar alguma conclusão. Existem aqui alguns outcomes que são binários, como mortalidade, ou você morreu ou não morreu, ou como AVC, ou você teve AVC ou não teve, a doença renal crônica dialítica, que você tem ou não tem, e tem também aqui alguns outcomes que são contínuos, como os níveis de colesterol LDL, a perda de peso, e aqui eles têm uma linha que eles podem variando, tem um espectro, não é apenas sim e não. Em relação ao primeiro T do nosso mnemônico, a gente tem aqui que pode ser trazido sempre como tipos de perguntas ou tipos de estudos. Em relação aos tipos de estudos, a gente pode encontrar bem mais informações sobre isso na primeira aula do nosso precurso, onde o Eduardo discutiu sobre os tipos de estudo, relato de caso, série de caso, revisões e também a meta-análise dos estudos randomizados. E hoje a gente vai focar aqui nessa aula um pouco mais em tipos de perguntas. É importante a gente dizer que nem sempre a pergunta de um estudo ela tem uma característica terapêutica. Às vezes a gente pode ter aqui estudos que vão falar sobre perguntas diagnósticas, qual o melhor método para a gente diagnosticar uma patologia. Um grande exemplo aqui seria qual o melhor método para a gente poder avaliar o paciente com COVID em relação a comprometimento pulmonar. A gente pode estar usando ultrassom à beira-leito, a gente pode estar usando aqui a tomografia de tórax. E aqui nós temos perguntas que podem se basear mais não na superioridade de um tratamento ao outro, como é o caso do terapêutico, mas em relação à acurácia do diagnóstico, no lado diagnóstico aqui. A gente pode estar perguntando qual a sensibilidade de um ultrassom comparado aqui ao padrão ouro para o diagnóstico de tal patologia. E também que a gente pode ter perguntas que são prognósticas. Nós podemos nos perguntar aqui, qual grupo possui maior risco para uma determinada complicação? O grupo que é exposto por exemplo aqui,
ao tabagismo de segunda mão, ao tabagismo passivo, ou os pacientes que não são expostos a essa patologia. Isso aqui pode ser um tipo de pergunta também, que vai gerar uma PICOT diferente, e essa PICOT diferente ela vai gerar um outro tipo de estudo, outra publicação na maioria das vezes. E aqui, para finalizar o nosso mnemônico, o último T, a gente vai ter o tempo de segmento. Basicamente, ele está respondendo aqui para a gente um ponto bem simples. Por quanto tempo o estudo acompanhou esses pacientes? E um ponto que a gente precisa citar aqui, que nós não podemos esquecer, é que o tempo de segmento do estudo, principalmente quando você estiver planejando um estudo clínico, ele precisa ser adequado para aquela patologia que você está estudando. Não adianta a gente querer estudar aqui, por exemplo, complicações ateroscleróticas em pacientes com doenças cardiovasculares e você querer fazer um tempo de segmento muito curto. Tempo de segmento, às vezes, imagine, de 2, 3 meses. Nós sabemos que as doenças ateroscleróticas demoram mais tempo para poder gerar esses problemas. Então, se você vai precisar adequar o seu tempo de segmento ao tipo de patologia que você está estudando, ao comportamento daquela doença. E aqui o principal ponto que vocês têm que ter em mente é por quanto tempo o estudo seguiu. E a segunda pergunta que você tinha que fazer é: o tempo foi adequado na opinião de vocês? E agora, a gente já falou aqui um pouco sobre a teoria. Eu acredito que é um bom momento da gente mudar um pouco e partir para a prática. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de um artigo que foi publicado foi uma coorte prospectiva em pacientes que tinham doença de Chagas. E aqui o objetivo era predizer quanto esses pacientes iriam ter em relação à mortalidade em 10 anos decorrente do stroke, que é o AVC isquêmico. Em relação aqui a esse estudo, a gente transformou ele em uma PICOT e o que a gente encontra é: em população, nós temos aqui já no título do estudo, pacientes que têm igual ou maior de 60 anos e que estavam sendo acompanhados em Bambuí, Minas Gerais. Como intervenção, e aqui eu já coloquei as aspas para vocês ficarem ligados que a intervenção aqui, na realidade, não é intervenção, é uma exposição. Seriam pacientes que tinham infecção por Trypanosoma cruzi. Como controle, a gente vai ter aqui a ausência de infecção por Trypanosoma cruzi e o que vai ser avaliado, que vai ser comparado entre esses dois grupos, o que tem a doença que foi exposto e o que não tem a doença que não foi exposto, é a mortalidade por AVC. O tipo de estudo, como a gente tinha citado, é uma coorte de prognóstico e o tempo de segmento aqui foram 10 anos. Outro estudo que a gente vai discutir também hoje é esse artigo publicado no New England, está de acesso aberto para vocês. E aqui a gente já consegue perceber que desde o título a gente tem muitas informações aqui que são valiosas para a gente começar a entender o que é que esse artigo está abordando. Logo no título a gente consegue perceber que nós temos aqui duas intervenções sendo testadas. Temos aqui a cirurgia precoce ou tratamento conservador para pacientes que têm estenose aórtica assintomática. Transformando aqui em PICOT, P, pacientes que têm estenose aórtica assintomática, na intervenção, uma intervenção terapêutica, né? A gente vai ter aqui a cirurgia precoce, como controle nós temos o tratamento conservador, como outcomes que nós estamos observando. E aqui vocês precisam entrar um pouco mais nos métodos aqui do estudo, a gente consegue já ver isso a partir ali do abstract, que é o resumo do artigo. Consegue ver que o principal outcome que eles queriam ver era a mortalidade pós-operatória, logo após a mortalidade também cardiovascular. O tipo de pergunta que eles têm é uma pergunta terapêutica. Eles estão se perguntando aqui basicamente qual o melhor tratamento, qual desses tratamentos vai gerar uma menor mortalidade pós-operatória e cardiovascular. E como a outra variação do T, o primeiro T que seria qual tipo de estudo, esse é um estudo randomizado. O tempo de segmento aqui foi um tempo de 6,2 anos, isso aqui é um tempo de segmento mediano. O professor Anderson vai citar muito para vocês aqui durante o curso, durante essas 10 semanas, as diferenças que nós temos aqui entre, por exemplo, um tempo mediano e, enfim, um tempo médio, por exemplo, isso vai ser falado. E agora, passados esses exemplos aqui, eu acho que chega um bom momento da gente passar um pouco a bola para vocês, deixar vocês tomarem um pouco de autonomia, parar um pouco e dar o primeiro exemplo para vocês poderem praticar agora. Como exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma revisão sistemática com meta-análise publicada pelo professor Hanson aqui no The American Journal of Medicine. E aqui eu trouxe para vocês o QR Code que leva para esse artigo. Vocês podem aqui responder algumas perguntas, podem tentar formular a própria ideia PICOT de vocês a partir da leitura desse artigo. E as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem seriam: qual a população abordada?
quais os grupos estão sendo comparados, quais os desfechos estão sendo observados aqui entre os grupos e qual tipo de pergunta está sendo respondida, qual tipo de estudo é esse. Outro ponto também importante seria qual o tempo de segmento. Vocês podem acessar aqui pelo QR Code, vocês podem ir direto lá no Abstract, e no Abstract vocês já conseguem encontrar basicamente todas as respostas que vocês precisam para poder formular Picot e responder essas 5 perguntas. E agora é um bom momento da gente parar um pouco, passando já nessa etapa agora de entender o mnemônico Picot, de conseguir aplicar ele em alguns estudos, quando a gente for ler, e agora acredito que vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia que a gente está querendo passar. E aí chega um segundo momento, certo, Matheus? Eu entendi que a gente consegue ler artigos e que a gente consegue se schematizar, que se schematizar é importante, se schematizar é legal, mas eu quero aplicar isso na minha vida, eu quero gerar as minhas ideias e, enfim, transformá-las em ideias Picot e seguir. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou poder aplicar a ideia Picot para poder chegar onde eu quero, né? Que é na minha meta-análise. A gente tem que entender que, em geral, as meta-análises, as revisões sistemáticas e estudos desse mesmo escopo, eles estão partindo a partir de incertezas, eles vão gerar dúvidas, nós geramos depois perguntas pico, e aí a partir dessas perguntas a gente vai começar a gerar os próximos passos da meta-análise que vão ser abordados nas semanas iniciais aqui do curso. Quero trazer para vocês aqui alguns exemplos para que vocês entendam como vocês podem transferir uma dúvida que vocês têm no ambulatório, no centro cirúrgico, na enfermaria, para esse fluxo que a gente está querendo aqui imprimir para vocês e que no final isso aqui possa culminar em uma meta-análise que seja muito relevante para vocês e para a vida de vocês. O primeiro exemplo que eu vou trazer é uma gestante em curso de 25 semanas, está atendendo aqui essa paciente no cenário de uma atenção básica e durante o acompanhamento essa paciente ela desenvolve hipertensão ali após as 20 semanas de gravidez. E também desenvolve proteinúria. E aí você pensa rapidamente no diagnóstico de pré-eclâmpsia, e aí logo depois você começa a pensar o que é que eu devo fazer para essa gestante, o que é que eu não devo fazer. Discutindo com o seu grupo, às vezes nesse cenário, com algum preceptor, você começa a pensar, vamos utilizar então um antihipertensivo, está indicado nesse caso. E aí pode ser que vocês tenham uma dúvida e vocês pensem, mas vamos começar a metodopa, vamos começar a hidralazina, tem algum que seja superior, tem algum que seja melhor ao outro? E aí, vocês podem começar a discutir essa ideia, vocês podem começar a perceber aqui que a gente pode gerar uma comparação. Existem os guidelines, existem as diretrizes que respondem, que nos ajudam muito, mas se vocês forem lendo esse tipo de artigo, essas recomendações, vocês encontram que existem pequenas lacunas que a gente começa a se perguntar e que todas as respostas ainda não foram encontradas. Isso aqui é apenas um exemplo hipotético mesmo. Nós podemos também nos questionar aqui se a gente deve ou não prescrever o AS para essa paciente. A gente também pode se perguntar quando eu devo interromper essa gestação? Eu devo deixar que ela siga o curso natural até em média as 40 semanas? Ou a gente deve interromper antes? Tem algum benefício interromper antes? E aqui eu estou trazendo para vocês alguns caminhos que a gente pode encontrar. Trazendo aqui algumas possibilidades. E elas podem gerar, dentro dessas dúvidas, um grupo intervenção e um grupo controle. E aqui essas múltiplas dúvidas elas podem se agrupando, principalmente em duplas, de uma forma mais simples. E agora a gente saindo um pouco aqui do grupo das perguntas terapêuticas, a gente pode começar também a gerar perguntas que sejam, por exemplo, prognósticas. Um exemplo aqui seria, nós podemos comparar gestantes que tiveram pré-eclâmpsia contra um grupo de gestantes que não tiveram pré-eclâmpsia. E a gente pode começar a comparar aqui alguns parâmetros, alguns desfechos entre eles. Tanto nas ideias terapêuticas que a gente trouxe antes, quanto também nas perguntas aqui prognósticas. Nós podemos, por exemplo, nos perguntar, será que tiveram complicações ao redor do parto, complicações periparto diferentes entre esses grupos? Será que a necessidade de gerar um parto cesáreo aqui, ou a possibilidade de evoluir para um parto vaginal foi diferente para os grupos? Será que o peso ao nascer de uma criança que nasceu em uma gestação que teve pré-eclâmpsia é o mesmo de uma gravidez que não houve pré-eclâmpsia? Será que o APGA entre esses dois grupos era diferente? Será que houve alguma diferença no desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano? Enfim, as perguntas que a gente pode gerar aqui com esse tipo de cenário são infinitas. E aqui um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é que, em geral, se você tem perguntas clínicas diferentes que geram mnemônicos Picots diferentes também,
Em geral, nós temos aqui uma possibilidade de artigos diferentes e mais publicações. E aqui é onde a beleza da meta-análise ela vem chamando a atenção da gente. Você pode, a partir de uma simples dúvida, de um simples cenário, gerar várias possibilidades que você pode conseguir a resposta diretamente da sua casa. Você não precisa de uma mega estrutura para poder fazer isso e que pode ser muito útil, muito impactante na sua vida, como também na vida das pessoas que estão tomando decisões, né, dos profissionais da saúde, que têm essas dúvidas, isso passa pelo dia a dia. E quero que vocês entendam aqui que essas incertezas, no primeiro momento, elas podem parecer ruins quando vocês não têm as ferramentas certas para conseguir respondê-las, mas quando você sabe direcionar essa incerteza, essa dúvida, né, para uma pergunta pico, você sabe que você pode procurar respostas com revisões sistemáticas, com meta-análises, aqui você vai ter uma grande possibilidade de mudar o rumo tanto da ciência quanto para vocês também. A gente falou bastante aqui hoje sobre exemplos, sobre o que é o Picot, mas aqui eu trago para vocês duas opções de excelente nível técnico muito alto, que é o Dr. Felipe Batalini e a doutora Marcela, cada um com seu respectivo Instagram, cada um com QR Code. Coloquei aqui para vocês, vocês podem entrar no perfil deles e aí eles trazem, eles também falam sobre o modelo Picot e aí eles trazem o modelo Picot aplicado na área deles. Dr. Felipe Batalini na onco, doutora Marcela aqui na terapia intensiva. E acredito que a gente trazendo esse mesmo mnemônico para especialidades diferentes, para cenários diferentes, pode fomentar um pouco mais de raciocínio para vocês, um pouco mais deixar vocês mais instigados a aprender isso aqui. Como take home messages, eu trago aqui para vocês sobre a importância de sistematizar a pergunta clínica, e que isso aqui não é aplicado apenas para a leitura de um artigo, não é só para você ler mais rápido, você entender melhor os artigos, mas é também para que você possa construir a sua própria revisão sistemática, sua própria meta-análise. Isso aqui tem um poder transformador na carreira, acredito que vocês já viram as publicações do Dr. Anderson e também dos alunos. O curso ele tem um poder transformador gigante e eu espero que o curso seja tão bom para vocês quanto foi para nós na primeira edição. Tenho certeza aqui que o nível de entrega do Dr. Anderson ele só cresce, só aumenta e que vai ser uma ótima experiência. Torço também que essa aula aqui de Pico e também as últimas aulas que vocês foram assistindo no precurso sejam apenas um pontapé inicial no mundo da pesquisa científica e que as próximas 10 semanas sejam transformadoras nas vidas de vocês. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem assistido, estamos à disposição e um abraço, até a próxima.